Pessoal, dessa vez na nossa Pílulas de Química nós vamos resolver questões envolvendo pilhas. E dessa forma, resolvendo questões, nós vamos ratificar todo o nosso conhecimento conceitual. Veja, ele forneceu aqui uma pilha tradicional, a famosa pilha de Daniel, onde um dos eletrodos é o de zinco, o outro eletrodo é o de cobre. Muito bem. Em questões desse tipo, a primeira providência que nós temos que fazer é encontrar a equação global. E como nós vamos fazer para descobrir a equação global? É baseada nas semi-reações que ele forneceu. Quero lhe chamar a atenção de um aspecto importante. Quando os elétrons nas duas semi-reações fornecidas estiverem do mesmo lado, seja nos reagentes, como é o caso aqui, seja nos produtos, você vai ter que inverter uma dessas duas semi-reações. E qual delas eu devo inverter? Nós vamos inverter aquela que tiver o menor potencial padrão. Ou seja, você vai repetir a que tem o maior potencial padrão, neste caso aqui é a semi-reação do íon cobre, e vai inverter a que tiver o menor. Então vamos lá. Repete o maior, inverte o menor e em seguida soma. Ok? Bom, quem tem o maior potencial padrão aqui? É a semi-reação que está associada ao íon cobre. Então nós vamos repetir, neste caso a segunda, vamos inverter a primeira. Fazendo isso, você vai somar, obtendo a equação global. Esteja atento a outro detalhe. O número de elétrons envolvidos tem que ser o mesmo, ok? Muito bem. Ao repetir a segunda semi-reação, o íon cobre que está no reagente continuará no reagente. Então eu venho aqui e reescrevo o íon cobre. Lembre que os íons estarão ou em meio aquoso ou no ambiente pastoso, né? Isso caracteriza o meio eletrolítico. O cobre metálico que estava no produto continuará no produto. Então nós vamos chegar aqui, colocando as duas setinhas, admitindo que isso seja uma reação reversível. Cobre metálico no segundo membro. Como eu vou inverter a primeira, o zinco metálico que estava no produto, ele passa para o reagente. Então você escreve o zinco metálico fazendo parte do reagente. O íon zinco que estava no reagente, ele agora vai para o produto. Então você escreve o íon zinco no produto. Lembre que os íons devem estar imersos em meio aquoso. E os metais, na sua forma metálica, que é quando ele apresenta NOx zero, na fase sólida. Muito bem, eu já sei que a partir dessa equação global, nós vamos constatar os dois eletrodos. Lembre daquela dica, pilha-pão, pilha-pão. Numa pilha, o ânodo é o polo negativo e nele ocorre a oxidação. Se nós analisarmos a equação global, você vai ver que o zinco está passando de 0 para 2+. Ora, de 0 para 2+, o zinco perde elétrons. Se o zinco perde elétrons, ele sofre o fenômeno da oxidação. Portanto, você já decidiu, já definiu que o zinco será o ânodo neste processo da nossa pilha. Se o metal zinco é o ânodo, o outro metal será o cátodo. No caso aqui, o cobre metálico. Muito bem. Eu posso, imediatamente, associado à semi-reação, determinar a DDP. Veja que você repetiu a segunda reação, então a gente vai repetir o valor associado a ela. E inverteu a primeira. Então, vai ficar a DDP associada a esse processo, será mais 0,34, mais 0,34, mais 0,76. Então a DDP máxima gerada por esta pilha de Daniel corresponde a 1,10 volts. Ok? Muito bem.
eu já tenho a equação global e eu já encontrei a DDP. Nós vamos usar agora uma teoria interessante, que é a teoria das duas setas. Não entendi, Vieira. Ora, nos reagentes, nós temos as espécies sendo consumidas. Então, nós vamos usar uma seta para baixo. E nos produtos, as espécies estão sendo formadas. Então, nós vamos usar uma seta para cima. Ok? Muito bem. Vamos analisar item a item o que a questão diz. Vejamos. O item 00 fala da DDP desta pilha e diz que ela vale 1,10 volts. Ora, nós já calculamos aqui e encontramos exatamente 1,10 volts. Então, item 00, absolutamente correto. O item 1, ele fala do fluxo de elétrons. Ele diz que o fluxo de elétrons é do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Ora, qual é a espécie na equação global que está se oxidando? É exatamente o zinco metálico. Se ele está se oxidando, ele perde elétrons. Então, o fluxo de elétrons vai ser do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Podemos expressar aqui, ó, fluxo de elétrons do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Então, os elétrons vão ficando na superfície deste eletrodo de cobre. Ok? Então, o item 1 fala do fluxo de elétrons neste processo. Então, ele diz que o fluxo de elétrons é do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. É exatamente isso que está ocorrendo. O item 1 também é um item verdadeiro. Analisemos agora o item 2. O item 2 diz que há deposição de cobre metálico sobre o eletrodo de cobre. Ora, gente, veja aqui o desenho. Na hora em que você define o fluxo de elétrons, você já sabe qual é o eletrodo que vai ficar com disponibilidade de elétrons na sua superfície. E é exatamente o eletrodo de cobre. O que é que vai acontecer? Esses íons cobre que estão em solução, ó, como eles têm interesse por elétrons, eles saem da solução, ganham 2 elétrons, uma vez que eles têm 2 cargas positivas, e começam a se depositar sobre o eletrodo de cobre na forma de cobre metálico. Então, os íons cobre que estão na solução, eles começam a aderir na superfície do eletrodo de cobre, o que vai gerar com o tempo um aumento da massa desse eletrodo, ok? Então, haverá, no item 2, ele diz que ocorre deposição de cobre metálico sobre o eletrodo de cobre. É exatamente isso que vai acontecer. Então, o item 2 também é um item verdadeiro. Vejamos o item 3. Ele diz que há redução na concentração dos íons zinco. Vejamos. O que é que vai acontecer aqui? Quando a barra de zinco, o metal zinco, perder 2 elétrons, esse cátion, este metal, ao perder 2 elétrons, se transforma em cátion. Então, nós vamos ter aqui, ó, o aumento na concentração, na quantidade de íons zinco presentes nesse sistema. Então, ele diz que há uma redução na concentração de íons zinco. Não, muito pelo contrário, a concentração de íons zinco vai aumentar. Então, o item 3 é um item falso. No item 4, ele nos diz que o zinco sofre oxidação. Ora, de fato, ele está perdendo elétrons. Você percebe na equação global que ele passa de 0 para zinco 2+. Se ele perde elétrons, ele sofre oxidação e ele é o ânodo. Portanto, o item 4 é um item verdadeiro. Agora, a teoria das duas setas que eu te falei. Você monta a equação global, associada a ela determina a DDP e as espécies que estão no reagente, setinha para baixo. As que estão no produto, setinha para cima. Isso vai te ajudar na hora da prova a lembrar rapidamente dos fenômenos. Então eu vou perguntando e você vai respondendo aí do outro lado. À medida em que essa pilha está se descarregando, a barra do metal zinco ganha ou perde elétrons? Ó, segue a seta. Setinha para baixo. Perde elétrons. Eu tenho certeza que você respondeu. À medida em que essa pilha estiver se descarregando, portanto em funcionamento, a barra do metal cobre ganha ou perde massa? Ora, segue a setinha. Perde massa. Significa dizer que esse eletrodo vai sofrer o fenômeno da corrosão. À medida em que essa pilha estiver em funcionamento, portanto se descarregando, a solução que contém os íons cobre
vai ficando mais ou menos concentrada em relação a este íon. Segue a seta, vai ficando menos concentrada. Veja pelo desenho que os íons cobre eles saem da solução e vão aderir à superfície do cobre metálico. Por outro lado, continuando ainda a fazer as perguntas e você utilizando a teoria das duas setas. Quando essa pilha estiver em funcionamento ou se descarregando, a barra do metal cobre ganha ou perde elétrons? Segue a seta, ganha elétrons. A barra do metal cobre ganha ou perde massa? Ganha massa, vai sofrer eletrodeposição. Nós vimos aqui na figura. A solução que contém os íons zinco vai ficando mais ou menos concentrada. Segue a seta, vai ficando mais concentrada. Então veja que a partir da teoria das duas setas, a gente consegue responder facilmente qualquer pergunta que ele venha nos fazer. Lembre-se, a carga do íon cobre é igual à carga do íon zinco. Significa dizer que esse sistema já está equilibrado em termos de carga. Como a carga de ambos é 2+, significa dizer que circulará por este meio 2 mols de elétrons. Então você tem aqui a equação global balanceada, você, a partir dela, identifica quem se oxida, portanto, quem funcionará como ânodo, quem será o cátodo, qual é a espécie que se oxida, qual é a espécie que se reduz, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Nós vamos continuar resolvendo questões e te colocando mais detalhes para que você não tenha dúvida alguma sobre este assunto. Um abraço.